O deserto estava imóvel, como se até o vento temesse perturbar a quietude sagrada do acampamento de Israel. O tabernáculo, erguido segundo o modelo revelado por Deus a Moisés, permanecia no centro, resplandecendo sob o sol inclemente, como um coração pulsante de santidade no meio de um povo peregrino. Ali, cada detalhe, desde o ouro polido até o mais simples utensílio, estava impregnado de significado eterno. Era o lugar onde o invisível tocava o visível, onde o fogo do céu descia para consumir ofertas e purificar corações. Arão, o sumo sacerdote, sabia que servir diante do Senhor era pisar em território onde um único passo em falso poderia significar a morte. Seus filhos, Nadab e Abiú, tinham crescido cercados por esse mistério. Eles haviam visto o monte Sinai tremer quando a glória de Deus descera, ouviram as trombetas de trovão, sentiram a terra estremecer sob o peso do Eterno. E, no entanto, com o tempo, algo neles se desviou. O temor santo deu lugar à familiaridade perigosa. O que antes era reverência tornou-se rotina, e a rotina abriu brechas para a presunção. Naquele dia, o silêncio do santuário foi quebrado por um som que não vinha das trombetas de prata, nem das vozes dos levitas. Era o som do pecado travestido de devoção. Nadab e Abiú tomaram seus incensários, mas não seguiram o mandamento. Ao invés do fogo santo que queimava perpetuamente no altar, símbolo do zelo e da pureza que só Deus podia acender, eles trouxeram fogo comum, nascido de suas próprias mãos, não do céu. A Escritura chama isso de fogo estranho. Estranho não apenas por ser diferente, mas porque era intruso, impuro, uma afronta à santidade. Não era o fogo da aliança, era o fogo da rebeldia. Talvez tenham pensado que Deus se agradaria do excesso de sua criatividade. Talvez quisessem mostrar zelo diante do povo. Mas o Senhor, que sonda corações e pesa intenções, não se deixa enganar por aparências piedosas. O fogo estranho subiu, carregando o cheiro da irreverência, e atravessou o véu invisível que separa o permitido do proibido. Naquele instante, a eternidade respondeu. Um clarão irrompeu do Santo dos Santos, tão rápido e fulminante que não houve tempo para gritos. O mesmo fogo que antes consumira ofertas agora consumia os próprios ofertantes. Não houve luta, não houve resistência. O corpo de Nadab e Abiú tombou, e o perfume do incenso se misturou ao cheiro amargo da carne queimada. O santuário, por um instante, pareceu respirar novamente em silêncio, como se nada tivesse acontecido, mas todos que estavam ali sabiam, Deus havia falado sem usar palavras. Moisés, com olhar firme e voz grave, voltou-se para Arão. Isto é o que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santificarei, e diante de todo o povo serei glorificado. E Arão silenciou, não por falta de dor, mas porque sabia que diante da santidade não havia espaço para argumentar. Os que ousaram se aproximar com fogo que não vinha de Deus, haviam encontrado o destino inevitável: serem consumidos pelo mesmo Deus, que é fogo consumidor. O silêncio que se seguiu à morte de Nadab e Abiú era como um manto pesado sobre todo o arraial. O odor acre da carne queimada ainda pairava no ar, misturado ao aroma do incenso sagrado, que agora parecia corrompido pela tragédia. Moisés olhou para Arão, seu irmão, o sumo sacerdote recém-ungido, e seus olhos carregavam o peso de um decreto divino. Ele não o abraçou, não o consolou, apenas falou com voz grave, como quem trazia uma mensagem que não era sua. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão não respondeu, seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra ousou atravessar o muro de reverência e temor que agora o cercava. O mesmo Deus que havia dado vida a seus filhos, havia acabado de consumi-los diante de seus olhos, e não por acaso, mas por um ato deliberado de julgamento. O povo assistia de longe,
murmurando em espanto. Havia os que se perguntavam como o Senhor podia agir assim, e havia aqueles que, aterrorizados, reconheciam que a santidade divina era uma chama que não podia ser tocada com mãos impuras. A morte não havia vindo por acaso, mas por violação. O fogo estranho oferecido pelos filhos de Arão não era apenas uma quebra de protocolo, era uma afronta direta ao Deus que havia estabelecido as leis do culto. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, e ordenou-lhes que retirassem os corpos. Os dois jovens entraram com vestes de linho, evitaram olhar para o altar, e puxaram os cadáveres pelo pano das túnicas, levando-os para fora do acampamento. O povo se afastava, temendo que até mesmo a proximidade com os mortos fosse motivo de impureza. Enquanto isso, a ordem do Senhor ecoava novamente: não saiam da porta da tenda da congregação, para que não morram, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. Era um lembrete cortante. Até no luto, Arão e seus filhos sobreviventes deviam continuar o serviço. Não haveria lágrimas derramadas publicamente, nem sinais externos de dor. A santidade do ministério estava acima da expressão do sofrimento humano. O fogo de Deus, que antes iluminava e aquecia, agora era reconhecido também como algo que podia destruir. A mensagem era clara: diante da glória divina, não existe meio termo, ou o homem se santifica, ou será consumido. E no coração de cada israelita, crescia o mesmo temor: se até os filhos do sumo sacerdote não foram poupados, quem poderá permanecer de pé diante do Senhor? O santuário, antes vibrante com o som dos cânticos e o aroma do incenso, agora estava mergulhado em um silêncio quase insuportável. O lugar onde a glória do Senhor se manifestava, onde o povo encontrava esperança e direção, tornou-se um cenário de luto e temor. Os corpos de Nadab e Abiú já haviam sido removidos conforme a ordem de Moisés, mas a memória do fogo que os consumiu ainda pairava como uma sombra viva sobre cada pedra, cada véu, cada utensílio sagrado. O povo, do lado de fora, aguardava com respiração contida. Nenhum murmúrio, nenhum movimento ousava interromper a atmosfera pesada. Era como se todos temessem que qualquer som pudesse despertar novamente a ira divina. Eles haviam presenciado algo que não podia ser explicado apenas pela morte física. Era a revelação crua de que o Deus que habitava entre eles não era domesticado, nem manipulável, nem complacente com ousadia irreverente. Arão permanecia, imóvel, com os olhos fixos em um ponto invisível. Não chorava, não falava. As palavras de Moisés ainda ecoavam em sua mente: aos que de mim se aproximam, sereis santificado. Essa sentença soava como um martelo que marcava o ritmo lento e doloroso de seu coração. Ele entendia, naquele momento, que a proximidade com Deus era um lugar onde a vida e a morte estavam a um sopro de distância, e que o altar não era apenas um símbolo de comunhão, mas também um trono de julgamento. O cheiro do incenso correto, cuidadosamente preparado segundo o mandamento, voltou a encher o ar. Ele não era mais apenas perfume, tornara-se um lembrete de que cada detalhe, cada ingrediente, cada ato no serviço do Senhor, carregava peso eterno. O povo sabia agora que não existia tal coisa como quase obedecer diante de aquele que é santo. Com o passar das horas, a rotina foi retomada, mas algo havia mudado profundamente. O temor do Senhor havia se enraizado mais fundo do que antes. Os levitas moviam-se com cautela, medindo cada gesto, conferindo cada detalhe, conscientes de que a vida poderia ser ceifada num instante se a santidade fosse profanada. O santuário permanecia como um coração que ainda pulsava, mas agora cada batida parecia marcada por reverência e prudência extremas. E, à medida que o dia chegava ao fim, o céu tingiu-se de um vermelho profundo, como se a criação testemunhasse e registrasse aquele julgamento para sempre.
O crepitar distante das tochas parecia sussurrar aos ouvidos de Israel: o Deus que habita entre vocês é fogo consumidor, o fogo que purifica, mas também o fogo que não tolera o profano. Assim a morte dos filhos de Arão tornou-se um memorial silencioso, não apenas para aquela geração, mas para todas as que viriam, um aviso eterno de que o santo não muda e que a sua glória é tão perigosa quanto é bela para os que ousam se aproximar de forma indigna.